Olá. Bom, esse vídeo agora eu vou começar a fazer com vocês, assim, uma revisão, entre aspas, de geometria analítica para cálculo 2. Basicamente, eu vou passar por aqui coisas de geometria analítica que vocês precisariam, ou vão precisar, para cálculo 2. Então, superfícies, curvas, parametrização, esse tipo de coisa. Então, vamos começar aqui introduzindo algumas das notações que eu vou utilizar. Então, a primeira coisa que a gente vai estabelecer aqui, notação para o nosso sistema de coordenadas. Então, vocês lembram? Isso aqui é o plano, o espaço cartesiano. Você pode representar os vetores ali em termos das suas posições. Você tem um vetor x, x, um y e um z ordenados. E aí a gente pode representar eles dessa maneira. Um vetor determinado. Essa mais ou menos esse seria o vetor x, y, z. Outra noção bastante comum é você, em vez de tratar isso aqui como sendo um eixo y, isso aqui como sendo um eixo x, isso aqui é um eixo z, é comum também você representar vetores em termos dos vetores unitários. São vetores que têm tamanho 1 localizados nos eixos correspondentes. Por exemplo, você tem um vetor i, você tem um vetor j, você tem um vetor k. Esses vetores daqui, eles representam vetores que têm comprimento 1 e as direções dos eixos x, y, z. Então você pode escrever todo o vetor dessa maneira daqui também, em termos das suas coordenadas. Então tem algumas vezes que é um pouco mais fácil a gente adotar essa notação, mas nem tanto. Então a gente representa isso, e aí eu vou mostrar algumas situações onde isso aqui acontece. Então isso aqui é a mesma coisa que eu escrever x, y, z, só para estabelecer essa notação daqui. Vamos falar agora do nosso objeto de estudo aqui, as nossas superfícies e curvas. Então, vamos começar com as curvas. Depois a gente vai entrar na parte de superfícies, mas curvas. O que é uma curva? Uma curva é uma coleção de pontos no espaço, tá? Amarrada com uma propriedade. Então vamos colocar aqui. Por exemplo, quando você tem um conjunto de pontos, tá? Que você tem uma relação. Isso aqui poderia ser representado por uma curva C. O que caracteriza um objeto ser uma curva versus uma superfície? Por exemplo, estamos no plano. Eu vou pegar esse plano aqui. Poderia ser um plano. O que diferencia uma superfície de uma curva? Bom, a ideia básica é que quando você descreve uma equação de uma superfície e uma curva, você tem duas opções. Você pode representar ela tanto como sendo uma equação cartesiana, tá? Então você tem equações cartesianas. Uma equação cartesiana é, uma equação cartesiana é uma equação que só depende dos eixos do x, y, z. Ela estabelece uma relação entre eles. Por exemplo, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é uma equação cartesiana de, na reta, um círculo, mas aqui no espaço ela é na verdade uma, por exemplo, se a gente botar ela aqui embaixo dessa, em R2 isso aqui é uma equação cartesiana da circunferência. Depois a gente vai olhar isso melhor. E também pode ser entendida no R3 como sendo uma equação cartesiana em um cilindro. Então, a ideia básica, tá? A ideia básica aqui, uma equação cartesiana é uma equação que relaciona as variáveis x, y, z, estabelece uma equação, uma relação entre elas. Uma equação paramétrica, assim, equação paramétrica, é toda equação que você descreve o seu objeto em termos de funções de x, y e z.
E aqui fica um pouco mais fácil de a gente estabelecer uma diferença entre uma curva e uma superfície. Uma curva, em geral, você consegue descrever com um parâmetro. Não em geral, você consegue descrever com um parâmetro. E uma superfície, você sempre acaba tendo que depender de duas variáveis para conseguir descrever a sua região no espaço. Uma só variável não seria o suficiente para a gente conseguir descrever, por exemplo, a equação do plano, uma equação dessa hélice. Então, a diferença principal é mais fácil de você observar quando você tem uma equação paramétrica. Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar, o primeiro problema que a gente vai ter preocupado é encontrar uma descrição, tanto numa equação cartesiana quanto numa equação paramétrica, algumas propriedades da reta. A primeira curva que a gente vai olhar. Então, depois do corte aqui, a gente vai começar a estudar a reta. Bom, o primeiro passo, então, para a gente encontrar uma equação de uma reta é entender o que é uma reta. Ela representa, de certa maneira, a menor distância que liga dois determinados pontos. Mas uma outra forma de você descrever, tá? Isso seria a representação, a ideia de uma reta. Para a gente descrever uma reta, o que a gente precisa? A gente vai precisar de um ponto que ela passa. Geralmente esse ponto aqui a gente vai representar em termos de um P0, tem coordenadas x0, y0, z0, e uma direção, um vetor v, direção, que seria um A, um B e um C. Então, esses dois elementos aqui formam uma reta. Então, a reta seriam todos os pontos, tá, que você consegue descrever através dessa reta, estendendo esse vetor a partir do ponto, tanto para uma direção quanto para uma outra. Essa é uma outra interpretação que você tem de uma reta. Você pode provar que, dado dois pontos quaisquer na reta, o caminho de menor distância entre eles é o próprio, é a própria reta. Mas a gente pode pensar nisso um pouco mais para frente, como uma aplicação lá de cálculo. Bom, vamos então agora tentar entender assim, o que é a equação paramétrica da reta. Fica mais fácil de você enxergar aqui, como eu falei, a ideia é você estender esse vetor daqui a partir do ponto P. Então, toda a coordenada dele pode, de certa forma, ser escrita dessa maneira daqui. Um ponto na reta RT, se você consegue escrever ele como sendo o vetor V vezes o parâmetro T, tá? Mais o V0. O que isso daqui faz? Você começa com o ponto P, soma o vetor V0. Então, você tem essa coordenada daqui. Estender esse vetor daqui é a mesma coisa que a gente multiplicar aí por um escalar. Se for um escalar positivo, ele vai preencher esse pedaço da reta daqui. Se for um escalar negativo, ele vai reverter o sentido e vai pegar esses pontos daqui. Então, a equação paramétrica de uma reta pode ser obtida, então, através disso. Uma reta de RT, ela pode ser descrita como x de t vai ser igual ao meu ponto AT mais o x0. Y de t vai ser igual a BT mais y0. E o z de t é igual a CT mais o z de 0. Então, essa descreve para a gente qual é a cara de uma reta. Vamos tentar agora, então, ver, tá? Então, essa aqui é a equação da reta. Depois a gente vai olhar uns exemplos disso. Vamos tentar entender agora aí que seria uma equação cartesiana de uma reta. Em geral, quando você quer passar de uma equação cartesiana para uma equação paramétrica e vice-versa, a ideia é você tentar escolher um parâmetro apropriado, escrever o x e o yz em função desse parâmetro. Daí, quando você vai da cartesiana para a paramétrica, isso vai ser mais comum nas outras figuras. Mas nessa daqui que a gente começou com a paramétrica, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu vou tentar isolar o t aqui. Isolando o t, a gente pode chegar aqui. Um ponto está na reta, se isso aqui acontece. X. Passo o x0 para o outro lado.
divide pelo A. Na primeira equação. Peguei a primeira equação, tá? Aqui. Eu passei o x para o outro lado e dividi por A. Cheguei nessa relação daqui da primeira equação. Da segunda equação, fazendo uns passos análogos, eu consigo mostrar que o t tem que ser igual também a y menos y0 sobre b. Da terceira, a gente vai ter que t é igual a z menos z0 sobre c. De outra forma, uma equação cartesiana da reta pode ser obtida dessa maneira daqui. Igual a y menos y0 sobre b, igual a z menos z0 sobre c. Então, essa daqui é a equação cartesiana de uma reta. Bom, então a gente tem a equação paramétrica de uma reta que tem um vetor de direção v, tá? Equação paramétrica. Então a gente tem aqui o quê? A equação paramétrica de uma reta que passa pelo ponto P0, que tem um vetor de direção v, que é igual a ABC, ela pode ser escrita tanto por essa equação daqui da paramétrica quanto a equação cartesiana. Bom, agora vamos olhar umas propriedades interessantes e algumas contas que você consegue fazer com ela. Então a gente vai começar com um exemplo, tá? Vamos começar com um exemplo, verificando o que acontece, construção de uma reta e descrição dela. E aí a gente vai passar para algumas propriedades interessantes sobre retas, que a gente vai precisar para poder fazer as contas e encontrar resultados. Então vamos passar por um exemplo agora. Ok. Vamos olhar aqui um exemplo, então, de uma reta. A gente pode pegar. A gente começa com... Eu quero construir uma reta que passa pelo ponto P, igual a 2, 1, 0. Tá? Esse é o meu ponto P0. E ela tem um vetor de direção igual a 4, 1, 5. Então, a gente pode representar ela. Espera aí. Aqui. Isso. Então, ela pode ser representada de que maneira? O ponto que ela está passando é o ponto 1, 2 e 0. Então, ela passaria por esse ponto daqui. 2, 1, 0. Lambda Z0. E o vetor de direção dela é 4, 1, 5. Então, se eu quisesse marcar essas coordenadas para saber ele direitinho, o que eu teria que fazer? Eu vou somar o 2 aqui no 4, porque ele é o vetor a partir desse ponto. Então, a direção dele, ele vai ter que ser 4. Então, vou somar, aqui vai ser o 4, vai ser no 6. Ele vai ser no 2 aqui. E ele vai ser no 5 aqui. Então, o vetor de direção dele seria esse vetor daqui. Vou fazer traçar uma paralela. A gente traça uma outra paralela. E aí a gente traça uma reta paralela aqui. Que tem essa altura. E então, o vetor saindo desse vai ser esse daqui. E a reta é a reta que você prolonga e chega dessa maneira. Claro, não é a coisa mais fácil de você visualizar fazendo na mão livre, mas ela seria assim. Infelizmente, como a gente pode usar ferramentas para desenhar, vou tentar fazer essa equação daqui no GeoGebra agora. Isso vai facilitar um pouco essa visualização. Deixa eu minimizar aqui. Então a gente vai começar olhando, tá? Eu vou colocar para vocês a equação paramétrica e vou mostrar também como se coloca uma equação na versão do parametrizado. Então vamos lá, vamos começar a fazer essa equação. Bom, vamos começar então agora com esse seguinte exemplo aqui. Eu quero construir uma reta, tá, que passe pelos pontos 2, 1, 0 e tem um vetor de direção igual a 4, 1, 5. Então, a gente começa
Vamos começar fazendo um gráfico e depois fazendo a representação. Equação paramétrica e equação cartesiana. Então, a primeira coisa. Eixo x, eixo y, eixo z. Ou IJK, não é que você preferir. Então, eu quero que o ponto inicial que ele passe seja o ponto 2, 1. Então, vamos marcar aqui. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vamos colocar também uma escala. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para a gente servir de ponto de referência. Então vamos lá. Então a gente coloca aqui. Eu quero que ele passe pelo ponto inicial, que é o 2, 1. Esse ponto daqui estaria representado dessa maneira. A gente marca ele aqui. Ponto P0. 2, 1 e 0. Então é esse ponto daqui. Agora, eu preciso, tá? Eu quero que ele vá na direção que é 415. Como é que eu encontro a direção 415? Simples. O que eu tenho que fazer é somar essas coordenadas desse vetor com um ponto P0, que aí eu acho o ponto final, que é uma soma de vetores. E aí depois eu faço a ligação do P0 com o vetor V, a partir de P0. Então a gente coloca aqui 4 mais 2, 6. Então vai ser essa coordenada daqui. Eu traço uma paralela para conseguir determinar onde ela está. 1 mais 1, 2. Então eu traço agora uma paralela aqui ao eixo X. Encontrei o ponto. E aí depois disso eu prolongo até eu chegar no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Eu preciso que ele tenha altura igual a 5. Então, isso é um pouco mais difícil de fazer quando você está na mão, mas acho que essa altura daqui seja 5. Tá? Então, esse aqui seria o vetor que eu estou pensando. Só que aí a diferença é que, em vez de fazer a ligação do vetor aqui com a origem, eu tenho que fazer a partir do meu ponto P0. Então, eu ligo os dois. E a reta, ela é descrita por esse vetor daqui, fará onde ela vai passar pelo restante. Continua para cá, para baixo, embaixo do ponto. E ela vai aqui para cima. Vou usar uma régua só para ficar um pouco mais bonitinho. Opa. Acho que tá. E a gente prolonga esse vetor aqui, fazendo teofaria. Essa seria a representação visual dessa reta. A gente vai olhar, tem uma maneira de você escrever ela mais um pouquinho melhor. Desenhar quando você está no computador, que é o GeoGebra. Mas agora como é que seria a equação cartesiana dela? A equação cartesiana dela, lembra, é o diretor vezes o t mais o 2. Então, o vetor diretor vezes t mais o coordenada do ponto. A gente pode também colocar para o y aqui, t mais 1. E para o z, 5t mais 0. Essa é a equação. A gente tem também a equação cartesiana, que vai ser igual a x menos 2 sobre 4, igual a y menos 1 sobre 1, e é igual a 5z sobre... desculpa. Z menos 0 sobre c. Então, só coordenada menos o ponto 0 dividido pelo vetor de direção. Então, essa aí seria a expressão cartesiana para a reta. Tá? Então, seria isso daí. Vamos olhar agora como representaria isso aqui no GeoGebra. A maneira mais simples é você usando a equação paramétrica. A equação paramétrica, você pode colocar ela lá, como sendo um 4t mais 2, escrevendo exatamente dessa maneira. 5t. Então vamos verificar e ver quão próximo o meu desenho ficou dessa expressão daí. Deixa eu abrir aqui. E vou colocar aqui para gente. Então, a expressão que eu tenho seria, abrindo parênteses, 4t
t mais 2, vírgula, t mais 1, vírgula, 5. Então, a expressão seria essa daqui. Visualmente, olha só, ajeitando aqui a coordenada. Ficou tão ruim. Oh, meu Deus. Nota aqui o ponto que ele passa. Ele passa pelo qual ponto? Ele passa pelo ponto 1, 2. Olhando de cima para baixo, o eixo x e o eixo y. E inclinando aqui, até que meu desenho não ficou tão. Ficou a pior coisa do mundo. Mas essa daqui é a representação visual da nossa reta. Tá? Então, se dar o zoom para fora, seria assim. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, assim, algum dia, se a sua equação tá boa, a representação visual dela, você pode sempre colocar ela dessa maneira. Então, colocar ela no GeoGebra para testar. Então é isso. Então, a gente conseguiu encontrar aqui uma representação para reta. E é basicamente isso. Assim, você tem problemas do tipo, encontra a equação da reta, que passa por determinado ponto e tal. Vou mandar uma lista para vocês de exercícios. Vou colocar uma indicação.